Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai avançar um pouquinho ali nas consultas que nós podemos realizar dentro do nosso banco de dados. Vocês devem ter percebido que até agora a gente só realizou consulta simples, no qual a gente consulta as informações das tabelas de formas isoladas. É claro que isso num sistema computacional não faz muito sentido, porque geralmente as informações para fazerem sentido, elas precisam ser agregadas umas às outras. Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho como, utilizando alguns comandos do SQL, a gente consegue juntar os resultados de consultas de várias tabelas para trazer uma informação mais relevante para o nosso sistema. Inicialmente, vamos falar um pouquinho sobre as junções, também muito conhecidas como joins. Elas são usadas nos nossos bancos relacionais para a gente poder combinar os dados de duas ou mais tabelas relacionadas em uma única consulta. Então, no nosso caso, por exemplo, vamos imaginar que nós precisássemos buscar todos os usuários já com as informações de suas reservas. Ou, por exemplo, as informações das reservas com as informações dos destinos. Quando nós falamos de junções, nós temos alguns tipos para serem citados. Nós temos o inner join, o left join, o right join e o full join. Aqui na aula de hoje eu vou passar o exemplo apenas dos três primeiros, porque o MariaDB ele não aceita o full join. Então a gente vai passar entre o inner, o left e o right join. Inicialmente falando um pouquinho sobre o nosso inner join. Ele vai retornar apenas as linhas que têm correspondência em ambas as tabelas envolvidas nas junções. Então, vamos ter um exemplo do usuário. Se o usuário ele tiver reservas, por exemplo, ele vai ser retornado na nossa consulta. Se ele não tiver nenhuma reserva, ele não vai ser retornado na nossa consulta, justamente porque a gente vai realizar um join com a tabela de reservas utilizando o inner join. Falando um pouquinho ali sobre a estrutura do inner join. Como que ele funciona? Nós vamos manter o nosso comando de select, no qual nós podemos selecionar as colunas que nós desejamos. Depois do inner join, nós podemos, por exemplo, colocar as condições para a gente consultar esses usuários, tá? E antes do where, a gente coloca a condição de inner join, no qual a gente coloca inner join, o nome da nossa tabela de correspondência, né? Aquela que a gente deseja relacionar. Nós usamos a palavra reservada on e na frente delas nós vamos utilizar o nome da nossa tabela atual, ponto, a coluna que a gente quer usar de referência, igual a nossa tabela de destino e a coluna que a gente deseja fazer essa comparação. O que geralmente acontece? Aqui no caso, a gente tem a nossa tabelinha de reservas, que ela lá armazena o ID do usuário. E aqui na nossa tabela de usuário, nós temos o ID dele. Então, é muito comum que dentro dos joins, nós utilizemos as referências de primary key e de foreign key. Mas isso é obrigatório? Não é obrigatório. Nós podemos sim fazer qualquer tipo de join em qualquer outra coluna. É claro que a gente tem que se atentar um pouquinho em relação aos índices, que é um item que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, que dependendo do tipo de coluna que nós escolhermos para realizar esses joins, ela pode prejudicar a performance do nosso sistema. Mas isso é um assunto um pouquinho mais lá para frente. Agora a gente vai lá no PHP MyAdmin para eu poder mostrar para vocês como que a gente vai fazer um inner join e exemplificar na prática esse exemplo que eu mostrei para vocês, de nós temos um usuário que ele não tem uma reserva e ele não ser retornado na nossa consulta. Bom, pessoal, já estou aqui no nosso PHP MyAdmin. Eu vou realizar uma consulta aqui no usuário, só para a gente ver como que estão os nossos dados no momento. Dá uma olhadinha na nossa tabela de reservas para a gente ver como que ela está. Então, nós temos aqui uma reserva para cada um dos nossos usuários, um para o 2, um para o 2, um para o 1, um para o 2 e um para o 3. Antes da gente adicionar um usuário sem ter uma reserva, a gente vai executar aqui o nosso comandinho do inner join para a gente mostrar como que seriam o retorno desses resultados. Então, aqui eu vou colocar a nossa tabela de usuários. Aqui a gente vai colocar a nossa condição de inner join. E aí, lembrando aquilo que eu comentei com vocês, da gente usar as tabelas de origem e de destino.
Uma coisa legal que dá para a gente fazer é dar um alias para nossas tabelas para ficar mais fácil a gente colocar as referências das colunas. Isso também é importante porque muitas vezes a gente tem colunas que têm nomes iguais em tabelas diferentes, como por exemplo a coluna ID. Nós temos ela tanto na tabela de usuários quanto na tabela de destinos. Se a gente não adicionar um alias ou colocar qual é a tabela de referência que eu estou colocando, o SQL ele não vai ser executado porque vai estar ambíguo qual que é a coluna de ID que deve ser utilizada. Então, aqui no caso, para a gente adicionar um alias, basta a gente adicionar um nome aqui na frente da nossa tabela. E isso vai ser a mesma coisa do inner join. Então, eu vou colocar o inner join reservas e aí aqui eu vou dar um alias para ele. Bom, na frente, então, da nossa tabelinha, a gente vai colocar o on, que é onde a gente define a nossa condição de join. Então, eu vou colocar aqui que eu quero todas as reservas no qual o ID do usuário seja igual na tabela de reservas ao ID do usuário. Vamos executar aqui para ver se está tudo certo. Bom, ele executou e trouxe aqui 3 registros para nós visualizarmos. Eu tinha mostrado para vocês, né, que cada um dos nossos usuários eles tinham uma reserva, então ele já trouxe a informação do usuário. E aqui a gente pode verificar que ele também trouxe a informação da reserva. Então, nós temos aqui o ID da nossa reserva, o ID do nosso usuário, o ID do destino e, por exemplo, a data e o status. Lembra que eu comentei com vocês que a gente pode ter mais de um inner join? Então, aqui vamos trazer também as informações de destino para nós. Então, eu vou dar um enter aqui, vou adicionar aqui a nossa tabela de destinos, vou dar um alias para ela, e aí eu vou colocar aqui que o rs.id destino, ele tem que ser igual ao ds.id. Vocês perceberam que nesse caso aqui eu coloquei invertido a ordem, e não tem problema. Como essa comparação, a ordem não vai fazer diferença, o resultado vai ser o mesmo. Vou executar aqui ele deu sucesso, e aí a gente pode perceber aqui na frente que ele já trouxe, além das informações de reserva, a gente tem as informações de destino. Então, a gente tem aqui o nome do nosso destino e a descrição. E com isso, a gente tem uma informação mais rica para o nosso sistema, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês um registro que ele não seria retornado por essa condição de inner join. Bom, vamos então aqui adicionar um novo usuário. Vou colocar aqui o nome sem reservas para ficar fácil de nós podermos identificá-lo. Vamos colocar um e-mail. A data de nascimento. Vamos colocar aqui uma rua, um número, a cidade e o estado. Vamos executar para ver se vai dar tudo certo. Faltou um T aqui na frente. Beleza. Bom, ele executou, então a gente teve um novo usuário adicionado. Vamos fazer um select simples aí na nossa tabela de usuário para a gente verificar ele aqui. E aí a gente pode ver que a gente tem um usuário aqui sem reservas. Então, executando de novo aquela query usando o nosso inner join, se eu vier aqui a gente pode verificar que o nosso usuário sem reservas, ele não foi retornado pela nossa consulta, justamente porque ele não tem referência na tabela qual nós estamos realizando a nossa junção. Então, basicamente, é isso a função do nosso inner join. Vai ser muito comum, se vocês forem estudar essa parte de joins, a gente vê algumas figuras como esta aqui, por exemplo,
que ela basicamente explica como as informações elas são retornadas de acordo com os seus relacionamentos. Então, aqui no caso do nosso inner join, a gente pode ver que serão retornados apenas os dados que forem comuns, tanto na tabela A quanto na tabela B. Pessoal, agora falando um pouquinho sobre o left join. Ele vai ser levemente diferente do inner join. Quando nós utilizamos um inner join, ele vai trazer da nossa tabela da esquerda apenas aqueles dados que tiverem correspondência na da direita. Quando nós utilizamos o left join, ele já vai retornar todos os dados da nossa tabela da esquerda e aqueles que ele localizar da direita. As informações que ele não localizar nessa junção serão retornadas como nulo, tá? E agora vamos voltar lá para o nosso PHP MyAdmin, porque eu acho que na prática vocês vão entender um pouquinho melhor como que funciona o left join. Aqui no nosso exemplo anterior, quando a gente realizou o inner join, o nosso usuário sem reserva, ele não foi retornado porque ele não tinha uma reserva. Agora, se nós alterarmos o nosso inner join pelo left join e executarmos a nossa query, a gente pode verificar que o nosso usuário sem reservas ele foi retornado pela nossa query, porém, as colunas qual ele não tem referência foram retornadas como nulo. Então, isso é uma informação bem legal, porque a gente faz a agregação dessa nossa informação, né? Então, a gente agrega à tabela de usuários os valores de reservas, os valores de destinos, por exemplo, se eles existirem. Mas, se eles não existirem, a gente vai ter o retorno ainda do nosso usuário. Então, mostrando aqui para vocês como que funciona, né, a representação que a gente tem do nosso left join. A gente pode verificar que ele traz todas as informações da nossa tabela da esquerda e vai trazer aquelas informações que ele localizar da nossa tabela da direita. Simples assim. O próximo join que a gente vai verificar é o right join. O que ele diz? Ele retorna todas as linhas da tabela da direita da junção e as linhas correspondentes da tabela da esquerda. Se não houver correspondência, os valores virão como nulo. Então, ele basicamente funciona como o left join, porém invertido. Para eu mostrar para vocês como que funciona esse right join, a gente vai mudar um pouquinho o exemplo do usuário para a gente criar um destino que ele não tem nenhuma reserva. E aí a gente vai fazer uma consulta ali dentro de reservas buscando as informações de destino. Então, aqui no nosso PHP MyAdmin, antes de eu inserir o nosso destino sem reserva, vamos ver aqui as reservas que nós temos. Então, nós continuamos tendo 3 reservas e os destinos, nós também temos 3 destinos. E agora a gente vai inserir um novo destino. Vamos colocar aqui um destino. Colocar uma descrição, vamos executar, ele inseriu uma nova informação. E aí agora a gente consegue verificar aqui nos destinos que nós já temos um novo. Agora vamos realizar aqui nosso right join. Lembrando que diferentemente do left join, que ele retornava todos os dados da tabela da esquerda e nulo se ele não encontrasse correspondência na direita, o right join ele é o contrário. Ele vai trazer todas as informações da tabela da direita e vai trazer nulo as informações que ele não tiver referência na tabela esquerda. Então, para isso, vamos aqui consultar dentro de reservas, e aí a gente vai usar aqui um right join para destinos. Aqui, de destino. Então, vamos executar aqui. E conforme eu tinha comentado com vocês, ele retornou todas as informações de destino, que era a tabela
que a gente fez o join e não a tabela principal onde a gente fez a busca inicial. E trouxe nulo as informações que nós não tínhamos ali de dentro de reservas, tá? Por ser muito parecido com o left join, ela causa às vezes uma dúvida de quando usar uma ou quando usar outra, e isso vai depender muito de como vocês estão estruturando a busca de vocês. Mas é importante saber que existe esse tipo de recurso para a gente poder agregar a informação das nossas tabelas sem que os resultados deixem de ser retornados caso não exista correspondência a eles. Retornando então aqui para o nosso slide, qual que é a representação que a gente encontra na literatura do Write and Join? Conforme eu comentei com vocês, a gente pode ver que todos os dados da direita eles foram retornados e os dados da esquerda que tiveram correspondência também foram retornados. Bom, conforme eu comentei com vocês, eu não vou dar um exemplo prático aqui do FunJoin, porque não é todo SGBD que ele traz esse tipo de informação, tá? Mas qual é a ideia? Ele vai retornar todas as linhas de todas as tabelas envolvidas no nosso join, tá? E os valores que forem ausentes, ou seja, que não existem relacionamentos entre eles, virão como nulo, tá? Então, basicamente, o que aconteceria nos exemplos que a gente tem aqui no nosso banco de dados? A gente tem um usuário que ele não tem reserva e nós temos um destino que também não tem reserva. Se nós realizássemos um FUJOI com todas essas tabelas, usuário, reservas e destinos, ele iria, além dos dados que têm correspondência, que seriam os 3 usuários, com as suas 3 reservas para os 3 destinos, iria retornar o nosso usuário sem reserva e o nosso destino sem reserva também, deixando como nulo as informações que não foram localizadas. Bom, pessoal, falando um pouquinho agora com vocês sobre subconsultas ou também consultas alinhadas. Elas permitem que a gente realize consultas mais complexas, no qual a gente pode usar o resultado de uma consulta como a entrada de outra consulta. Então, imagine que nós estaríamos colocando basicamente um pipeline de execução, onde a consulta mais inferior, o resultado dela seria retornado para a anterior e poderia ser utilizado para agregar no resultado. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática como que a gente poderia fazer esse tipo de consulta alinhada. Apenas antes disso, mostrando para vocês aonde a gente pode usar esse tipo de subconsulta, tá? Ela pode ser utilizada no Select para retornar determinadas colunas e agregar no resultado. Ela pode ser utilizada no From. Ela pode ser utilizada no Where. Como, por exemplo, um exemplo que eu vou dar para vocês, o resultado de uma consulta, uma subconsulta, ela vai servir como parâmetro de filtro para a nossa consulta seguinte, tá? Também poderia ser utilizado no Have, que vai ser, vou demonstrar para vocês um pouquinho mais para frente, como também poderia ser utilizado no Join. Vamos agora lá para eu demonstrar o exemplo. Imagine que eu precisasse trazer todos os nossos destinos que eles não têm reservas, por exemplo, os destinos menos populares, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma consulta dentro de destinos, aonde não exista o ID dele. E aí o not-in é interessante porque o in a gente pode passar um array de valores no qual ele não pode estar presente dentro daqueles arrays. Então eu vou fazer uma consulta aqui que eu quero trazer o destino. O ID destino. Vamos executar. E aqui a gente pode ver que ele trouxe o nosso destino sem reserva. Mostrando aqui a cor para vocês, o que eu fiz? Eu primeiro realizei uma consulta de todos os IDs de destinos que a gente tem dentro da nossa tabela de reservas. Então, são aqueles destinos que têm algum tipo de reserva. E aí, eu pedi para ele me dar todos os destinos no qual o ID dele não estivesse nesse resultado dessa primeira consulta. Então, nesse caso, ele trouxe apenas aquele destino que a gente não tem nenhuma reserva.
Agora, vamos supor que eu quisesse trazer aquele usuário que ele não realizou nenhum tipo de reserva. Então, eu vou alterar aqui para a tabela nossa de usuários. E aí, em vez de retornar aqui o destino, eu vou colocar o ID do usuário. E aí, quando a gente executa, a gente pode ver que ele me trouxe aquele usuário no qual o ID dele não foi localizado dentro da nossa tabela de reservas. Aqui eu mostrei para vocês alguns exemplos de subconsultas, né, dentro do where, mas é possível também a gente realizar uma subconsulta na hora de retornar as informações. Eu vou executar aqui para vocês uma query no qual a gente vai, no momento em que consultar os nossos usuários, trazer a quantidade de reservas que ele tem dentro do nosso sistema. Então, vamos aqui alterar a nossa consulta. Então, eu vou colocar aqui que eu quero o nome do nosso usuário e aí eu vou adicionar aqui uma subconsulta para ele. Então, a gente vai colocar aqui que eu quero o select count from reservas, onde o ID do nosso usuário seja igual a usuários.id. Fechando aqui, né? Porque a ideia é que esse nosso subselect retorne uma informação da nossa uma informação da nossa tabela com uma nova coluna. Aí eu vou colocar aqui para ele qual que é o nome que eu quero para essa nossa coluna. Então, eu vou colocar aqui total reserva. Total reservas. E aí, eu vou continuar aqui o nosso from para usuários. Vamos ver se eu executei essa query de forma correta. Ele retornou aqui. E aí, ele trouxe aqui que o João Silva ele tem uma reserva, a Maria Santos tem uma reserva, o Pedro Souza tem uma reserva e o nosso usuário sem reserva não tem nenhuma reserva. Então, esse aqui é um exemplo de como a gente poderia retornar uma subconsulta para criar uma nova coluna da nossa tabela com um dado sumarizado de alguma outra coluna que a gente precisasse utilizar. Bom, pessoal, falando um pouquinho sobre consultas avançadas, era isso que eu queria demonstrar para vocês. Novamente, os nossos scripts produzidos vão estar lá no GitHub, vocês podem acessar para poder executar na máquina de vocês, se vocês não conseguirem ir acompanhando pelo vídeo. Além disso, nós temos aqui os nossos links úteis. Eu coloquei o link do MariaDB, que é o SGBD que nós estamos utilizando, para que vocês possam consultar em caso de dúvida. E é legal ver, porque ele tem várias coisinhas a mais que a gente pode colocar dentro dos nossos joins. Além disso, lembrando vocês, se em caso de dúvida, nós temos os nossos fóruns e os nossos artigos, além da nossa comunidade online no Discord. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê na próxima.